Seja bem-vindo a mais um podcast Next Level, o podcast que vai levar você e a sua carreira para o próximo nível. No episódio de hoje, trazendo uma solução, mostrando na prática como as coisas estão funcionando. Eu recebo novamente o time da OSBR, uma empresa de transformação digital, que ela tem feito coisas muito diferentes do mercado e cada vez que eu tenho contato com eles estão trazendo novas soluções. Quando eles me apresentaram, eu falei, não, vocês precisam vir aqui, vocês precisam mostrar e a gente precisa dar luz a isso aqui, tá bom? Então, já pega papel e caneta, anota que você vai ver coisas, sim, incríveis. A revolução da IA dentro das empresas e como isso pode funcionar customizado para sua empresa. Estou recebendo hoje o Vladimir e o Bauer. O Vladimir, ele é da área comercial, o Bauer, ele é instrutor e arquiteto de soluções e hoje eles vão trazer uma solução, vão mostrar para a gente como a sua empresa pode ter o seu próprio GPT, sua própria inteligência artificial, utilizando toda a base de conhecimento da sua empresa para gerar soluções para os seus clientes, para os seus colaboradores, soluções internas, para que você possa acelerar os seus processos e, mais ainda, transformar esse mundo de dados que você tem aí, que não está se transformando em informação, transformar em informação de qualidade para que você possa tomar decisões. Vlad, Bauer, obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado a você, por novamente receber a gente aqui e a gente ter sempre uma novidade legal para mostrar para vocês, né? Hoje a gente vai mostrar um pouquinho que parece muito impossível, né? Ter o próprio seu chat GPT, né? E a gente consegue fazer isso na sua empresa, customizando de uma forma extremamente rápida. Em menos de um mês a gente coloca essa solução para vocês. Espetacular. Isso aí. Bauer, tive contato contigo, você me mostrou algumas coisas que, cara, me bugou a cabeça. Principalmente porque eu converso com muitas empresas. Sim. Eu sei que para muitas, a inteligência artificial, ela tá um pouco distante. Distante que eu digo porque uma coisa é a gente pegar nossos dados e colocar dentro de uma inteligência artificial e dados sensíveis, principalmente com LGPD. Tem muitas empresas grandes que ainda não têm disponível para os seus colaboradores interno, justamente porque você não vai colocar numa plataforma externa uma informação que ela é de suma importância para sua empresa. E uma vez que você coloca a informação no chat GPT, né? Acabou. A informação tá lá, a máquina vai aprender e o seu concorrente, em algum momento, com o prompt correto, pode se beneficiar do conhecimento que você colocou. É isso. E aí me vem vocês e me falam, não, peraí, por que não ter um próprio chat GPT da sua empresa, com a sua informação, customizado para você e usando todo esse conhecimento? E aí você começou a me mostrar algumas coisas. Exato. Aqui na tela a gente tem um pouquinho do que eles já criaram e o que eles vão mostrar para a gente. Mas, Bauer, da onde saiu essa ideia de levar e de customizar esses chats GPTs aí para as empresas? Eu vou falar um pouquinho, só porque, assim, a solução, né? Muitas empresas falavam assim, será que a gente não consegue ter um chat GPT próprio, mas que proteja a nossa inteligência e o nosso diferencial de negócio? Então, a gente começou a pensar, o Bauer, um espetáculo, assim, de arquiteto, para mostrar essas soluções que a gente já estudou bastante aí. E aí a gente colocou a inteligência de um determinado cliente dentro da base de conhecimento do chat GPT, com a mesma tecnologia que tem da OpenAI, né? Só que usando uma customização, uma cara da empresa, com a inteligência da empresa, sem que compartilhe esse conhecimento com a internet, né? Então, preservando o diferencial competitivo da empresa, né? E então, a gente treinou essa base, então eles deram todo o conteúdo para a gente imputou isso dentro da Cloud Azure, depois o Bauer vai mostrar um pouco mais detalhado como que faz isso daí. Treinamos ela, e aí você consegue controlar. Aqui a gente não customizou, a gente fez um bem básico para mostrar aqui, mas a gente consegue customizar. Falou assim, ó, eu quero usar a minha inteligência, então eu faço o escopo local no meu chat. Ou não, eu quero ver o que está na internet. Eu simplesmente coloco o botãozinho de lado, falo assim, ó, agora eu vou buscar na internet. E continua a mesma coisa. Então, assim, facilita demais a interatividade da empresa, a produtividade e preserva o diferencial competitivo. O Bauer vai mostrar agora mais ou menos como é que foi feito isso daí. Sim. Esse é o resultado, o produto final
né? Vou começar as avessas e mostrar o resultado final, depois eu mostro os bastidores, né? Então, aqui é um chat GPT interno, né? O OpenAI versão Microsoft, né? E aqui a gente consegue ver que o endereço, a URL, ela fica desvinculada do portal do Azure. Você não precisa entrar no portal do Azure ou fica transparente, né? Apesar que ali está escrito Azure, mas num primeiro momento ali não parece ser um chat GPT da Microsoft, né? ou é interno, né? Até mesmo que você coloca aqui um nome né, da empresa, um nome da equipe ou do grupo, né? Então, pode-se ter um chat GPT para cada departamento, por exemplo. Pode chegar nesse nível, né? Tá? Isso é importante, porque tem muitos departamentos que podem não ter acesso a algumas informações que são, por exemplo, do board da empresa. Então, é importante desvincular isso um pouquinho. Desvincular e você ter chats separados para as áreas para não ter esse tipo de... Digo mais, você pode selecionar, quem tiver acesso, lógico, né? O controle de acesso na ferramenta também é importante frisar. É customizado, você consegue escolher qual usuário vai ter determinados acessos. O presidente da empresa ele pode acessar qualquer departamento. Mas, por exemplo, o que você citou, se o financeiro ele quer ver uma informação, obviamente não vai estar aberto a todo mundo, mas, por exemplo, o jurídico, que é um setor que demanda muito e é muito moroso, porque ele que realmente tem que analisar, ele consegue fazer algo muito legal, que é fazer a interpretação de processos, de contratos, de ações, para poder adiantar o trabalho dele. Com base no que já fez no passado, contratos similares vão ter praticamente a mesma resolução. Então, o chat vai mostrar para ele um resumo da análise que ele tem que fazer e alertar pontos específicos e críticos dentro de um determinado contrato, usando a inteligência do próprio departamento há tempos atrás, entendeu? Então, é um negócio que a gente acredita muito que vai acelerar, principalmente trabalho que requer uma determinada análise, mais uma leitura maior, que precisa interpretar, vai agilizar demais, né? E o que o Bauer falou, cada departamento pode ter a sua inteligência treinada e utilizada no momento correto. Não, e fora que você reduz também a alucinação, né? Porque você está trabalhando com um universo de informação muito menor do que um chat GPT, por exemplo. Exato. Porque, na verdade, quando você tem muita informação, a chance que você tem de ele alucinar é maior, porque você tem um volume de dados muito maior. Exato. Mas quando é um dado centralizado de uma área, que você tem ali todos os processos, é muito mais fácil ele ser assertivo, né? Imagino o quê? Não sei se é isso, mas eu fico imaginando que realmente esse é o caminho, né? É isso mesmo. Maravilhoso, sensacional, vamos lá. Aqui ele não está buscando numa base de conhecimento ou de documentos de um departamento específico, de uma área de interesse. Aqui ele está buscando na internet toda. Então é muito similar ao chat GPT fora, né, do mundo Microsoft, né? Então podemos pôr aqui quais os pontos turísticos por aqui. São Paulo, depois pode mudar de cidade para... não precisa exatamente ter a interrogação, né? Mas vamos lá. Aqui. Isso funciona igualzinho o chat GPT externo. Você faz a pergunta, ele vai te responder baseado na inteligência dele, né? Exato. Então, aqui, lógico, a gente pôs uma máquina bem pequena para demonstração, então não tem a mesma velocidade do chat GPT, mas isso é customizado também, né? Você contrata mais ou menos. Uma coisa importante que ele já avisa ali, que o conteúdo, o resultado, né? Uma vez que ele está buscando na internet toda, é isso que você falou, Paul. A resposta pode não ser muito aderente do que você esperava, né? Expectativa, porque está buscando, né, geral na internet. E ele avisa ali, o conteúdo gerado, né, pode ser passível de erro, né? De erro, né, validação por alguém depois, né? Eu costumo, quando as pessoas me perguntam, mas a AI
como funciona, eu tenho estudado bastante, e é uma correlação quando você tem muito livro, né? Sim. Quando você precisa buscar uma informação, se você precisa da informação precisa, você vai ter que ler todos eles. Se você quiser buscar rápido, a chance que você tem de cometer um erro é muito grande, porque você vai bater o olho ali, vai pegar aquele pequeno fragmento e vai usar. É a mesma coisa na tecnologia, que ela tem uma capacidade de busca muito maior. Sim. Mas quanto maior a quantidade de informação que você tem, diversificada, né? Porque você pode ter, por exemplo, se você tiver muitos processos jurídicos da empresa e buscar dentro desse universo, a chance de assertividade é maior do que você procurar em todos os processos que existem no estado de São Paulo. Entendeu? Concordo plenamente. Então, que ele trouxe um resultado, né? E aqui não está implementado um recurso de manter o histórico, linha de raciocínio que ele chama, né? Então, se eu fizer uma pergunta aqui, quais destes pontos é o mais procurado, né? Ou tem mais volume de pessoas? Ele mantém um histórico da conversa, mas se eu apago a conversa aqui, ele perde esse histórico da conversação. Mas, tecnicamente, é possível você customizar logar tudo isso. Tá. Né? Mesmo apagando, ele guardar histórico de ontem, conversas de ontem, anteontem. Sim. Né? Então, é a mesma base do GPT que ele vai guardando o histórico ali e vai memorizando. Idêntico. A tecnologia é da OpenAI. Né? A gente faz uma derivação da OpenAI gerando o próprio ChatGPT baseado na nuvem Azure. Por enquanto, a gente está trabalhando com Azure. Exato. Nesse modelo. Lógico que a gente trabalha com as outras nuvens, mas para a tecnologia OpenAI, que foi comprada parte pela Microsoft, né? Investidor. Eu perguntei quais dos pontos turísticos é o mais visitado, e ele respondeu aqui: Avenida Paulista e o Ibirapuera são os mais visitados. Né? Então, E são mesmo, né? Em São Paulo. Aliás, ficamos perto da Paulista. São na Paulista, né? Tô ali já ali, É isso. a beirinha. E por baixo daqui, por trás dos bastidores, a gente pode se perguntar, mas ele só vai aceitar entrada digitando o teclado? Então, né, para ser mais inclusiva aí, né, possibilitar outras pessoas com PCDs e tal, né, a interagir com AI, você consegue permitir que tudo que eu escrevi seja falado ao microfone e ele narrar a saída, o resultado que o chat GPT, né, retornar, ele consegue narrar o texto. Então, alguém com deficiências visuais aí vai conseguir interagir. E não só deficiência, no caso de PCD, alguma acessibilidade, né? Mas também quando você está em trânsito, indo para um outro lugar e quer perguntar algum procedimento que você não lembra, por exemplo, quem nunca perguntou quais são os benefícios do RH? Né? Tem que ligar para o RH, né? Então você pode usar o ChatGPT. Em vez de você digitar, você está no carro, quer saber se está indo para algum local, vou perguntar. Ele narrar como se fosse um podcast, igual a gente está gravando aqui. Entendeu? Então eu acho que essa ferramenta é agilidade, praticidade e inclusão também, como foi o caso. Porque imagina que você está em trânsito, liga um fornecedor e pergunta sobre o pagamento da nota, meu universo supply chain. Cara, eu tenho ali o chat GPT, fala assim, status da nota tal, ele vai lá, ele já consulta, ele já consegue me trazer, eu consigo, o pagamento vai ser tal dia. Cara, isso é espetacular, porque eu ganho tempo, porque normalmente o que eu teria que fazer? Não consigo te responder agora, preciso ir para a empresa para poder logar. Aí eu vou logar na empresa. Aí eu tenho que ligar para o departamento financeiro para saber quando a nota vai ser paga. Quando, na verdade, já tem toda a programação, eu consigo obter todo esse conhecimento. Cara, isso é sensacional. É isso, é essa agilidade que a gente quer garantir para as empresas, esse diferencial competitivo e a produtividade das empresas. É isso que a gente quer trazer com esse tipo de solução. Cara, espetacular. E digo mais, não está longe do alcance das pequenas e médias empresas. Isso que eu ia perguntar, assim, uma empresa pequena, primeiro, quanto tempo leva para você conseguir implementar uma solução dessa? Ou seja, se eu tenho muito dado, leva mais tempo para implementar? Se eu tenho menos dado, quanto tempo eu levo para, por exemplo, ter uma solução dessa implementada na minha empresa? Hoje, a gente consegue implementar uma versão bem básica dele, né? Menos de um mês. Lógico, é o que você disse. Se eu tenho muitos departamentos que têm um interesse em utilizar no seu dia a dia
E esse tipo de solução de inteligência artificial provendo maior produtividade interpretativa, a gente requer um pouco mais de tempo, mas sai rápido. É mesmo, porque é um machine learning, né? Também tem muita informação, mas eu preciso que ele aprenda essa informação para que eu possa utilizar ela de uma forma correta. Então, existe o tempo de poder adequar a ferramenta para esse aprendizado. Exatamente. Né? Exatamente. Mas a gente consegue... a gente customizou já isso para um cliente, infelizmente não pode falar, né, o nome, mas a gente consegue customizar, inclusive, quais os documentos que você quer treinar a base. Então, como você abre um browser para escolher um arquivo, você vai escolher os arquivos para treinar a sua base. Tão simples assim. Espetacular. Aqui nesta área é exatamente isso que o Vlad está falando. Você traz os seus dados para dentro para a base de conhecimento do ChatGPT e aí ele não vai buscar na internet toda, né? Na verdade, ele pode ter um comportamento dual, né? Ele primeiro vai buscar nos seus documentos. Eu falo documentos, mas pode ser banco de dados. Isso que você falou, me traz o preço, que produto está vendendo ou deixando de vender, o que está faltando no estoque. Ou seja, eu consigo conectar ele com SAP, com TOTOS, com qualquer ferramenta que eu tiver dentro da empresa, um Excel. Exatamente. Tendo a conectividade, ou seja, se a gente tem a possibilidade de conectar e buscar essa informação, ele também tem. Exato. Então aqui você pode, quando ele diz aqui adicionar seus dados, pode ser bancos de dados, né? Ou arquivos, PDF, inclusive. Que ele vai fazer OCR, vai fazer reconhecimento óptico, né? Então, aí você adiciona documentos. No momento que você adiciona documentos, tem aquela coisa mais técnica dele criar índices do conteúdo do documento e tal, para ficar mais performático a resposta e tal. Sim. E aí, quando você fizer a pergunta, ele vai primeiro procurar naquele universo de documentos, né, de dados, sua base de conhecimento interna, certo? E aí você pode configurá-lo para ter esse comportamento duplo aí. Ou só buscar na base de conhecimento, e se você fizer uma pergunta que não tem na base de conhecimento, ele diz, não achei, ou primeiro procura na base de conhecimento e não achando, vai buscar na internet toda. Dá para fazer esses, né? E uma coisa importante, quando ele faz a busca na sua base de conhecimento, a gente implementa uma rastreabilidade da onde ele procurou. Exato. Então eu cito as referências. Como a gente geralmente cria gráficos, a gente coloca a fonte embaixo, a mesma sistemática. Eu coloco a fonte de qual documento ele buscou aquela referência para dar o entendimento, a interpretação. Não é um copy-paste do documento que está lá, e sim um modo interpretativo que ele às vezes usa 2 ou 3 documentos para dar um único resumo. Não é a mesma coisa que você copiando um trecho de um documento, outro trecho de outro documento e colar, não. Porque pode ter repetição, então... É o que o Vlad falou. Na resposta, quando você diz que você quer usar uma base de conhecimento sua, e aí você interage com o chat, na resposta ele vai dizer: esta resposta eu me baseei no documento 1, 5, 7. Cara, isso não tem no chat concorrente, hein? Não tem. Isso é espetacular, porque vamos falar para uma área jurídica que às vezes só o conhecimento da empresa não é o suficiente. Você está com um caso que ele tem algumas nuances diferentes do que você viveu. Eu consegui buscar na internet alguma referência e trazer aquela parte, saber exatamente de onde veio. Uma área fiscal, que as leis estão mudando. Então eu consigo ir buscar se houve alguma alteração para não usar sempre a mesma referência. Ou seja, essa flexibilidade que ele tem de trazer da onde eu estou tirando informação, que é onde todos os executivos perguntam, né? Exato. Eu quero saber de onde está vindo a fonte. A fonte, de onde está vindo essa informação, de onde você tirou, para ser mais assertivo possível. Ou seja, ele ainda é melhor do que se utilizar um GPT aberto. Exato, porque o GPT aberto, ele não te dá a fonte. E é meio que uma regra dele mesmo não dar a fonte. Justamente para não pagar direitos autorais e assim por diante. Por isso que ele faz uma interpretação das fontes que ele utiliza, né? Justamente para ser um texto, uma resultante nova, né? Dele. Cara, espetacular. Ele pode ir além, né? Não só essa questão de analisar ou criar documentos ou fazer um resumo, analisar, né, o que você está perguntando e tal. Ele pode ter outras, como todo modelo de linguagem, né, de larga escala, né,
ele pode ter outras funções, por exemplo, classificar, né? Uma área jurídica recebe muitos processos. Então, de uma forma automatizada, ele pode separar. Todos esses documentos que chegaram são da área trabalhista, processos trabalhistas, processo criminal, processos da família, vara da família. Ele pode separar automaticamente. Por exemplo, tem muito grandes empresas, né? A gente trabalha com algumas aí, uma grande fabricante de papel e celulose, né? Por exemplo. É que você limitou agora, porque uma está comprando a outra, mas no final vai sobrar só duas. Exatamente, mas elas, por exemplo, recebem muito tipo de contratos diferentes, né? Eu tenho uma área jurídica grande, extensa, né, nessas empresas, onde ela segrega, né, quem vai trabalhar qual contrato. Então, tem parte que trabalha com logística e distribuição, outros contratos de prestação de serviço dentro da fábrica ou das plantações, e assim por diante. Então, você com essa segregação facilita demais. E falando já de contrato, notas, a gente tem outras coisas que a inteligência artificial também ajuda nas empresas, né? A gente vai mostrar aqui depois, por exemplo, todo mundo recebe nota fiscal, né? Tem se continuar nesse exemplo aí, né? Eles recebem, se eu não me engano, em torno de 30 mil nota fiscal por mês. E tem um setor lá para digitar as notas fiscais, porque tem que contabilizar. 1.000 por dia. Exatamente. É muita nota fiscal. Então, se imagina o tanto de gente que tem lá digitando, podendo fazer outro serviço muito mais agregador, né? E a gente consegue fazer isso de uma maneira muito simples. A própria inteligência artificial pega esse arquivo, que muitas vezes eles recebem já ele digitalmente, uma caixa de correio centralizada, né? Caixa de e-mail lá, que é cadastrada na própria prefeitura, lá você tem o e-mail que você vai receber as notas. A inteligência artificial conecta nessa caixa de correio, lê isso daqui, interpreta os campos. Então, o que eu tenho que lançar na contabilidade? Eu tenho que lançar qual que é a natureza da operação, qual o produto, qual o fornecedor, qual o CNPJ, condições de pagamento, valor dos impostos, né, retido lá, se é uma nota de fiscal de serviço, está retendo o IR, o PIS, COFINS, né? E aí você tem que segregar tudo isso digitando no sistema. O trabalho disso é extremamente braçal e não agrega nada à empresa, né? Passiva a erro também. Passiva a erro, mano. Retrabalho é gigantesco. Uhum. A gente implementou isso num distribuidor de alimentos, né? Vamos falar assim. Genérico. Que ele tem hoje, falando números deles, né? Eles têm 60 pessoas para digitar. A gente mudou a vida desse pessoal, agregando valor em outras áreas, hoje eles têm praticamente 3 pessoas que estão digitando. Por quê? Mais de, vou falar, 80%, 85% dos casos a gente consegue fazer a implementação automática. O único ponto lá que eles ainda implementaram de forma manual, por opção deles, falando se paga ou não aquela nota, né? Sim. Porque aí é uma controladoria financeira, né? Na verdade, e não tecnológica, né? Pela tecnologia, ele poderia já mandar direto para o sistema. No caso lá, é TOTOS que eles usam. A gente consegue mandar direto para o TOTOS para poder fazer o pagamento da nota. Mas eles querem um passo antes para eles darem o ok. Mas é só isso. Então, assim, Eu tô vendo outras possibilidades, por exemplo, na logística mesmo, onde eu posso pegar toda a minha base de conhecimento de entregas para um cliente e saber o quanto eu posso ter de estoque ou não, qual que é o meu estoque mínimo, se o meu estoque precisa ser ajustado ou não, com base nas últimas entregas. Compras, categorias. Cara, os últimos preços que eu paguei daquele produto,
Cara, ele tá numa tendência de crescimento, como é que eu Sim. consigo fazer uma melhor negociação? Ou seja, eu consigo implementar ele de forma customizada para me dar uma inteligência que vai ajudar a pessoa a tomar uma decisão ou ajudar numa Certamente. negociação. Ou seja, você consegue ganhar muito em produtividade para não ter que ficar consultando histórico de Exatamente. pedidos, histórico de negociação passado. Mas muito mesmo. Isso daí é uma coisa que a gente consegue implementar, lógico, que a gente tem alguns indicadores que a gente faz por engenharia e ciência de dados. Né? E aí a gente também presta esse tipo de serviço. Mas a gente consegue agregar e dar outros insights, né? Como você disse, eu posso tentar olhar e falar, essa é a melhor estratégia? Né? Você dando input, né? Fazendo o seu prompt de uma maneira muito mais direcionada, certamente você vai ter uma resposta com uma análise, uma curacidade melhor, mais assertiva e que agrega muito mais ao negócio da empresa. Espetacular. Não, isso que vocês estão mostrando e que parece muito simples, né? Visualmente parece muito Visualmente simples. é simples. Ou seja, você consegue implementar isso de forma muito rápida. Sim. Agora, a pergunta que eu faço é acessível para as empresas? É acessível, garanto para vocês. Pode entrar em contato que a gente conversa certinho sobre valores, mas assim, não é nada de outro mundo, é muito barato a implementação e a manutenção vai pagar direto para a Microsoft, né? Não entra nada aqui com a gente, mas é uma manutenção. Até diria para você assim, se você tem hoje, paga uns 10 chat GPT na sua empresa, né, a licença, você vai pagar menos que isso, certo? Sim, por mês. E a gente faz o pricing na calculadora da Microsoft, colocamos na proposta para vocês verem que a gente tá falando assertivo. É que às vezes o preço, né, o custo pode ter diretamente a ver com simultaneidade, né? Quanto mais pessoas estiverem usando o chat ao mesmo tempo, a gente precisa colocar isso numa máquina, num computador mais poderoso. E aí o custo né? Não é do usuário, mas é da capacidade. Capacidade. E nem vem pra gente, é pra Microsoft que se paga esse. Você viu, por exemplo, a gente aqui fez a máquina que a gente alocou para essa demonstração tem menos capacidade que o meu celular. Exatamente. 1 GB de RAM. Então, tipo assim, nem existe computador desse tamanho mais, 1 GB de RAM, ninguém compra. Ninguém tem. Né? Então, assim, aqui é praticamente quase gratuito, né, o que a gente fez aqui. Mas, para uma empresa, certamente, tem que demandar um pouquinho mais de capacidade de processamento. Mas que, pela contribuição que é dada na produtividade Retorno, e no retorno agregando ao negócio, certamente isso é um custo irrisório. De 60 pessoas que faziam uma coisa manual, foi para 3. É muita coisa. Já se pagou em alguns dias. O retorno sobre o investimento ele é absurdo, né? Ele é absurdo. Um retorno, menos de 2 meses você tem o retorno. Sim. E não adianta você se assustar com diminuiu de 60 para 3, que a não tá roubando o trabalho de ninguém. A gente só tá tirando o trabalho manual. Que no final do dia não era nem para uma pessoa fazer, porque a gente tem que usar a nossa capacidade para outras coisas. E eu vejo que o pessoal se assusta muito, né? Com inteligência artificial. Não, cara. Não, esse pessoal, só para ficar claro, né? Esse pessoal foi para digitar pedidos também, que eles têm bastante coisa lá. É uma área extensa e eles estavam sobrecarregados de trabalho, na verdade. Sim. E vão fazendo outras coisas também, vai ressignificando. É o que eu falo, Uber não tirou o taxista, ele continua. Só que agora é no outro modelo, no outro formato. Isso. Então é a questão de você ressignificar. E eu acho que esse modelo para as empresas, eu acho que vocês estão tangibilizando a IA. Porque assim, a IA ela é recente. Quer dizer, para o uso geral, ela é muito antiga, já veio há muito tempo, só que ela não estava acessível para as pessoas. Aí começou o ChatGPT a liberar, o 3.5 é recente, e agora a gente está indo para o modelo para as empresas onde você consegue customizar, ou seja, eu consigo melhorar minha produtividade, eu consigo fazer uma transformação simples por um custo baixo. Eu acho que é assim que se começa para que você consiga agilizar tudo isso. Falamos de custo, falamos de solução. Preciso ter alguém dedicado dentro da minha empresa para ficar cuidando disso? Não precisa.
Não precisa. Você tem que ter vamos falar assim, a infraestrutura, né, não está na tua casa, mas está na nuvem. E você paga por essa infraestrutura. Então, você tem que monitorar, isso sim. Mas esse monitoramento, temos também uma ferramenta muito legal que você controla o custo muito facilmente, sem que precise ter acesso administrativo da nuvem, que é muito importante, porque às vezes só o pessoal de TI, né, de infraestrutura tem acesso ao management cost da Azure, né? Então, e aí precisa ter uma permissão muito elevada. E aí, com certeza, eles não vão conceder. Então, a gente implementou uma ferramenta justamente visando isso, que cada departamento, se você faz a divisão do Resource Group, Resource Group é o que você compra e divide por departamento. Se você tem isso separado por departamento, o teu centro de custo já vai estar direcionado, fala assim, ó, a minha parcela é essa. Então, você dá uma autonomia com essa ferramenta que a gente tem, para que o gestor do departamento, que tem o controle do budget dele, saiba quanto ele está gastando de fato a infraestrutura e não fica no rateio unidirecional, né? Às vezes o meu departamento gasta mais, mas às vezes ele gasta muito menos e eu estou pagando meio que na divisão geral igual. Né? Então, até uma justiça com o budget de cada um, ou seja, uma melhor gestão do budget. Não, espetacular, espetacular. Bom, consigo customizar e colocar ele com a minha cara, consigo colocar o URL da minha casa, eu consigo colocar logo, ou seja, posso deixar ela do jeito que eu quiser. Com a cor de fundo, inclusive. No fundo é uma página web, né? E a Microsoft, aqui a gente consegue perceber que isso que é né? A Microsoft tem sempre esse apelo amigável, low code, né? De digitar o menos possível. Então você consegue exportar aqui para várias linguagens de programação, ver o código aqui. Então, isso que você falou, se na sua equipe, né? Se isso vai ficar gestão da sua equipe, customizar e tal, você consegue baixar o código em várias linguagens de programação, né? C Sharp, Python... Por exemplo, a gente fala de Microsoft, né? Microsoft, o pessoal fala assim, eles odeiam Java, né? Mas você pode exportar Java. Pode exportar para Java. Então, assim, Java, Python, a gente, nesse mundo de cloud, a linguagem mais utilizada é Python. Então, assim, e é muito popular. E facilmente... você encontra outras empresas, a gente espera que não você use OSBR, mas você encontra facilmente empresas que têm profissionais com Python, né? Então, assim, é uma ferramenta, não é proprietária, é uma ferramenta de código aberto que a gente consegue customizar facilmente para você implementar, utilizando as melhores práticas de mercado, inclusive prática da própria Microsoft, né? Então, a gente consegue deixar a cara da tua empresa, né? Se tem uma cor de fundo diferente, a letra que você usa é diferente, a gente consegue colocar. Cara, espetacular. Espetacular, porque para mim isso é realmente tangibilizar o que a Microsoft chama de copiloto, né? De ter alguém do meu lado com conhecimento onde eu não preciso utilizar a minha cabeça para armazenar, mas sim para processar, que para mim é a beleza de tudo, né? Sim, porque a gente gasta tanto tempo tentando armazenar e decorar alguma coisa, quando na verdade eu preciso de alguém que faça isso e eu realmente trabalhar em cima da informação que é necessária para tomada de decisão, que eu acho que é o grande dificultador hoje dos líderes, né? De grandes gestores e executivos, como é que eu consigo tomar uma decisão rápida e qual a base de conhecimento que eu tenho para uma tomada de decisão. Isso diminui o meu erro, entendeu? Esse de fato é data-driven, né? Ou seja, o dado direcionando a sua decisão, com base no seu conhecimento acumulado ao longo dos anos, que hoje é difícil você ter isso, né? Às vezes troca uma pessoa, você perde parte da sua inteligência, isso você mantém... Isso que você está trazendo é espetacular. Eu retenho o conhecimento. Exatamente. E ele não vai embora com a pessoa muitas vezes. Sabe? Eu acho que esse é o ponto. Muito bom, entendeu? Inclusive,
né, falo, você retém o investimento da sua propriedade intelectual. Esse é o ponto. Eu tenho um backup, né, do que foi no passado, né? Às vezes tem, ou a pessoa mudou de país, mudou de empresa, né? Foi para um outro ramo, deixou de trabalhar, aposentou, né? Você tem uma experiência acumulada que até hoje você não tinha como reter isso, né? Tava na cabeça da pessoa. E as resoluções dela estavam lá, gravadas, acumuladas ao longo dos anos. Agora a gente tem como fazer isso. Estamos indo aqui pro finalzinho, não posso deixar de fazer algumas perguntas. O quão seguro é colocar essa informação no cloud? Eu vejo que muitas empresas elas têm servidores dedicados. Eu tive recentemente no evento de procurement, eu vejo que muitas empresas, inclusive estávamos com a SAP, estava fazendo uma apresentação e foi uma das coisas que os executivos colocaram lá. Assim, eu vejo que tem muitas empresas com dificuldade de ir para a nuvem e mantém isso dedicado. Por ser uma plataforma na nuvem, o quão seguro eu posso estar com todo o conhecimento da minha empresa lá dentro? Tá. O Bauer vai falar tecnicamente e qualquer coisa eu traduzo aqui pro negócio. Vai lá, né? Se você for para essa linha de base de conhecimento, né, e buscar primeiro na sua base, e se não achando, vai buscar fora da internet, toda essa base de conhecimento fica na nuvem, com opções com 2 cliques você criptografa. Você vai escolher lá onde vai ficar o resource group, se é no Brasil ou fora do Brasil, e às vezes a empresa, por questões de LGPD, Sarbanes-Oxy, essas coisas, não tem escapatória e tem que deixar no Brasil. Isso. Né? Então, na nuvem é tudo low code, é tudo amigável, né? Isso é um ponto também. A Microsoft vai investir mais de 14 bilhões no Brasil com um novo data center aqui, especializado em AI. Exato. Por quê? A demanda aqui está absurda. Então, ela vai investir ao longo desses próximos anos. Isso é muito bom, porque aí pelo menos eu garanto que a informação ela vai estar protegida, né? Sim. E outra coisa, né? Quando você compra, né? Aí eu vou falar um pouco técnico, mas assim, um tenant, né? Que é um serviço, né? Aquele serviço, para você conectar, tem uma tokenização, que é a mesma proteção de um supply chain, do blockchain, que você tem na criptomoedas também, então, aquele token, até hoje nenhum hacker quebrou. Então, assim, a segurança é altíssima. Não, ótimo. Porque isso é um dos pontos importantes, que você tem, claro, cabeça do executivo que tem esse receio de estar em nuvem, mas hoje você tem tecnologia que te protege. E o meu conhecimento ele tem que estar protegido. Eu acho que isso é o mais importante, principalmente por conta de concorrente dessas... Cara, tem um monte de hacker corporativo aí que está buscando e está tentando tirar a informação do concorrente para... Outro ponto importante, Paul, que acho que vale a pena frisar, quando você coloca a sua base de conhecimento, ela vai para um resource group, né, um storage account, ali é um local de armazenamento dentro da nuvem que você contratou. Então, assim, para ter acesso, você precisa se logar nessa nuvem, para olhar dentro desse... Quase sempre com dupla autenticação, MFA, tokenização, dupla fator de autenticação, que você deve usar, né? Você tem o Windows Authentication lá, desculpa, Microsoft Authentication, e você digita ali o código que você quer, e sem ele você não acessa. Né? Então, o fator de segurança hoje é muito alto. Né? Muitos bancos já estão na nuvem, então se banco ir na nuvem, ele não vai. Principalmente agora. E a redundância vem por tabela, porque quando você sobe qualquer coisa no storage account, são 3 cópias. Então, se você sobe 1000 arquivos, você tem 3.000. 1000 cópias em cada disco, né, por assim dizer. Exatamente. Já vem redundância por tabela. Não tem redundância mínima do que 3 cópias. Está seguro. Menos do que 3 cópias. E você pode fazer uma arquitetura que a nuvem te permite. Se você não tiver restrições legais que não permita seu dado sair do Brasil, né, não tiver essa restrição, você pode ter um backup na Europa, outro nos Estados Unidos e o seu dado aqui no Brasil. Se for uma questão de segurança muito crítica para você. Então, é possível. Nossa, espetacular. E o quanto eu preciso estar preparado
para contratar o SBR? O que eu quero dizer? Eu preciso preparar minha base, o que eu preciso ter de documentação, o que eu preciso ter para falar o seguinte, o SBR, vem cá, agora eu quero implementar uma IA, o que eu preciso ter? Só vontade? Preciso ter uma organização, eu preciso ter uma estrutura, o que eu preciso ter? Vontade é um fator decisivo. A necessidade, né? Mas assim, basicamente você tem que contratar o serviço da nuvem, isso a gente não tem como, né? Hoje o nosso serviço está baseado na nuvem da Microsoft, que é o Azure, né? Então precisa ter esse contrato com a Microsoft. Segundo, contratar o SBR para implementar essa customização, né? E aí vai muito do que você quer ter. Você quer ter uma inteligência por departamento, quanto que você quer de customização, né? Isso vai determinar se o seu projeto vai ser de 1 mês, 2, 3 ou 5 meses, dependendo da quantidade de customização que você quer ter. Falando assim, eu quero ter um controle de voz para falar, quando for falar com alguém do sexo feminino, é uma voz feminina. Quando for falar com alguém do sexo masculino, é uma voz masculina. Então, você está customizando ao máximo, então você vai demorar mais. Mas, em geral, de 1 a 2 meses, a gente tem isso implementado facilmente e com um grau de satisfação enorme. Legal. Então, eu não preciso ter, por exemplo, toda a minha documentação arrumada para passar para vocês. Ou seja, o que eu tiver hoje, eu já consigo passar para vocês. Assim, está aqui meus repositórios, está aqui o que eu utilizo, joga isso aí para mim e faz acontecer. Se a sua documentação é baseada em documentos, PDF, planilhas, você consegue jogar direto. Se você precisa integrar, por exemplo, um exemplo que a gente deu aqui ao longo do nosso podcast, de consultar um status de uma nota fiscal, se ela foi paga, se ela não foi paga, se ela foi cancelada, e eu tenho que fazer uma integração. Então, se você já tiver, eu vou falar um technique também, APIs prontas para essa conectividade, tranquilo, a gente já usa essa API e retorna para você, sem problema nenhum, né? Não tenho pronto, preparado. Mas eu quero ter isso. A gente conversa com a sua equipe ou a sua TI, né, para a gente entender como fazer essa conexão. Hoje em dia, hoje tudo é integrado. É muito raro não ter como integrar, né? Antigamente era mais difícil, tinha mainframe, mas mesmo com mainframe a gente integra. Dava para fazer. Sim. Espetacular. Maravilha. Eu vi que você fez mais uma busca aqui por região, já trouxe aqui, nós estamos em São Caetano do Sul, Chico Mendes, Santos Dumont, que realmente são os pontos. Cara, espetacular. E, bom, o que eu preciso para contratar o SBR para colocar isso dentro da minha empresa? Gente, entre em contato com a gente. Aqui no final do podcast vai ter todos os nossos contatos. Pode falar comigo, eu sou da parte comercial. Se tiver alguma dúvida, liga pra gente, a gente esclarece, marca uma reunião, uma agenda, né, para esclarecer. Uma demonstração sem custos. Né? A gente pode fazer essa demonstração que a gente fez aqui, às vezes não dá para ver muito bem, porque tá gravando meio à distância. A gente vai até a sua empresa, se não tiver tempo e não for daqui de São Paulo, faz remoto via Teams, ou via Zoom, o que for. A gente está aqui para ajudar vocês a agregar melhor o seu negócio. Espetacular. Bom, todos os dados vão estar na descrição, vai estar aqui na tela, não tem motivo. E não quer falar com o SBR, quer falar comigo primeiro, me manda mensagem, eu explico para você. Eu já estive com o SBR vendo isso acontecer. Quando eles me mostraram, eu falei, vamos gravar, precisa mostrar isso, porque eu converso com muita gente e sei o quanto isso vai ajudar as empresas a acelerar os seus processos, a gerar mais produtividade, que eu acho que é o que as empresas estão precisando, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo. Bauer, obrigado, parabéns pelo projeto de vocês, incrível o que vocês estão fazendo, desde o ego que a gente já trouxe agora, e vamos trazer mais soluções que vocês estão implementando, mas parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e obrigado aí por trazer esse conhecimento à luz aí do mercado. Obrigado você, Paul, pela oportunidade. A inteligência artificial é a nossa paixão, então conte com a gente aí para implementar, que a gente tem muito vontade e a gente gosta demais dessa tecnologia. Espetacular. Obrigado a você que nos acompanha. Qualquer dúvida, tem os dados da USBR, me chama, vamos falar, que vai ser um prazer conectar vocês com eles para implementar essa tecnologia e acelerar a produtividade da sua empresa. Então, até o próximo podcast Next Level.